Fala, assessores de investimentos, muito boa tarde, tudo bom com vocês? Meu nome é Rafael Oliveira, vamos começar mais um vídeo aqui no Assessor no Front e, como vocês sabem aqui, o nosso objetivo é mostrar na prática, com quem faz de verdade assessoria de investimentos, que é o meu caso, como que eu utilizo as minhas estratégias para que você também, assessor, possa colocar em prática. Hoje nós vamos falar de um tema que é muito ligado à gestão de tempo e entre duas atividades são as principais, a parte de atividade de prospecção e de atendimento de clientes. E isso tem impactado muitos assessores, tanto no começo de carreira quanto mais lá na frente, que é onde principalmente tem as dificuldades, que é você continuar crescendo, mas sem ficar abarrotado de tempo. E aqui eu vou mostrar algumas coisas que eu utilizo também para controlar o tempo da minha própria carteira de investimentos. Então, vamos lá, antes de mais nada, curte, se inscreve aqui no canal e mande para aquele seu amigo assessor que precisa ver esse vídeo também. Então, começando aqui, vamos primeiro fazer a definição do que são as atividades de um assessor. E eu divido essas atividades basicamente em duas. E a primeira é a Hunter. Hunter, da palavra, né, já estamos falando aí de caçador, atividades que estão ligadas à prospecção de clientes, onde você vai, por exemplo, fazer ligações para marcar reuniões de prospecção, fazer as primeiras reuniões, que é aquela reunião de apresentação, onde você vai mostrar um pouco do seu trabalho para o seu cliente, prospect, né, ainda, e vai pegar as informações para depois você vir numa reunião de fechamento, que é a segunda visita, onde você vai conseguir, quem sabe, fechar o negócio ali com aquele prospect. Fluxo de cadência, então em todas as etapas, né, o follow-up que você faz ali desses prospects, você vai utilizar o fluxo de cadência. Essas são algumas das atividades que a gente enquadra aqui como atividades Hunter, que é das atividades de você captar novos clientes. E do outro lado a gente tem as atividades Farmer. Farmer, como o próprio nome já diz, nós estamos falando aí de atividades, né, ligadas ao fazendeiro, né, onde você vai cultivar aqueles seus clientes. Então são atividades ligadas ao atendimento dos seus clientes. E aí nós estamos falando como atividades operacionais de aplicações e resgates. Podemos falar também de rebalanceamento de carteira, onde você vai ver as defasagens que seu cliente tem em certas classes de ativos para mostrar para ele, uma oferta de produtos também se enquadra aqui. As visitas de relacionamento, aqui é todo o processo onde você vai preparar, vai marcar essa visita e vai apresentar. Então é um processo que não é somente o momento da visita, você tem o pré, o durante e o pós também. E o contato de acompanhamento, aquele contato que você faz com o seu cliente uma vez por mês, geralmente, para entender do momento dele, se teve alguma mudança no planejamento, isso daqui está muito ligado ao contato de acompanhamento. Então, atividades Hunter e atividades Farmer. E aí, como que a gente vai distribuir isso ao longo do tempo da nossa carreira como assessor? Fiz esse gráfico, vocês podem ver aqui. Nós temos, deixa eu colocar a caneta, no eixo horizontal, quantidade de clientes, que vai crescendo, e no eixo aqui da esquerda nós estamos falando em horas gastas. Aqui eu coloquei horas gastas no mês. Eu vou mostrar já como que eu cheguei nesses cálculos, mas só para vocês entenderem. No começo da profissão, você não tem clientes, ou muito poucos clientes, então você vai gastar a maior parte do seu tempo em atividades Hunter, de prospecção. Conforme você vai conseguindo novos clientes, você vai aumentando o número de horas para atender esses clientes, consequentemente vai sobrar menos tempo para você fazer atividades de prospecção, né? A quantidade de horas no dia ela acaba sendo a mesma. E chega um momento em que você não tem mais tempo para atender esses clientes. E aí, dependendo do tamanho do crescimento da sua carteira, você vai precisar até trabalhar mais horas no dia para poder fazer esse atendimento. E aí, quando a gente começa a chegar aqui no momento onde você quase não tem mais tempo de fazer atividades de prospecção, você vai ter, muito provavelmente, muitos clientes, isso eu te falo, né? Passei por isso já. E esses clientes vão ter uma carteira com pouco patrimônio, ou seja, você vai estar lá no seu começo de profissão com 30 milhões e com 70 clientes. E, consequentemente, pouca receita. Tenho certeza que você começou na profissão, você não chegou lá com 30 milhões para estar ganhando 8 mil reais. Você, às vezes, quer atingir novos patamares. Então, nesse momento, onde você está com muitos clientes, pouco patrimônio e pouca receita, você precisa tomar algumas atitudes. E uma coisa que é importante fazer é você fazer a passagem de bastão, transferir clientes para outros assessores. Eu vou gravar um vídeo depois ensinando como que eu faço a maneira de você escolher os clientes para fazer essa transferência. Não é somente olhando o patrimônio não, tá? Depois eu vou explicar e eu uso uma metodologia da matriz de clientes. Mas qual que é uma das dificuldades que os assessores têm? Resistência. Muitos assessores têm resistência para transferir esses clientes por falta de confiança com outros assessores. Esse é um dos principais motivos. Poxa, mas eu vou passar
um cliente, é um tio meu para um outro assessor que eu nem sei se ele vai atender tão bem esse cliente. Então, isso acaba impactando negativamente o assessor. Achar que vai prejudicar a receita. Poxa, eu vou passar esses clientes, eu vou ficar sem ganhar receita. Existem escritórios que quando você transfere um cliente, você acaba recebendo parte dessa receita de forma passiva ainda por algum tempo, né? Um pedaço menor, óbvio, mas você recebe. Mas mesmo que você receba ou que não receba, você tem que pensar que você está abrindo mão daquela receita, mas para você dar 2 passos ali para frente e aumentar essa receita que você vai perder, entre aspas. E preocupação com diminuir o PL, né, a carteira. Poxa, vou passar aqui 3 milhões de clientes para outros assessores. Gente, lembre-se que você está fazendo um refino da sua carteira. Você precisa liberar espaço para poder conseguir captar novos clientes. Espero que até o final do vídeo eu consiga fazer com que você, se você tiver em algum desses 3 pontos aqui engasgado e não passa clientes para outros assessores, espero que até o final do vídeo você consiga mudar essa sua mentalidade. Mas vamos para a prática. Então eu elaborei aqui, né, vocês vão ver, uma planilha onde a gente vai, primeiro, vamos entender o que compõe o tempo das atividades farm. Eu não vou colocar muito tempo porque eu fiz um outro vídeo direcionado para como calcular as horas que você deve gastar para um cliente, mas basicamente, parte operacional, vamos pensar que você gasta 30 minutos por mês para um cliente, que eu acho que é até muito, mas vamos sempre arredondar para cima. Envio de relatório, né? Então você manda lá o relatório mensal para o seu cliente, vamos pensar que você demora 10 minutos, que também é um tempo muito grande por cliente. Contagem de acompanhamento, você faz lá 2 ligações às vezes com o cliente, no mês mais atribulado, mais 30 minutos. E visita de relacionamento, 60 minutos. Óbvio que você não vai fazer visita de relacionamento com todos os seus clientes todo mês. Mas eu vou mostrar depois em outros vídeos que você demora uma visita de relacionamento perto de 3 horas entre você preparar ela até a execução. Então, se você faz uma vez a cada 3 meses e tá ok, você vai estar gastando 1 hora por mês para fazer essas atividades. Então estamos falando aí de 130 minutos no mês, que dá 2,17 horas no mês com cada cliente. Quantas horas a gente trabalha por mês? Eu não vou colocar aqui o que eu acho ou que eu trabalho, que acaba passando de 10 horas, mas vamos pensar normal, como se a gente fosse CLTs, né? 8 horas por dia de trabalho, 20 dias úteis na semana, estamos falando aí de 160 horas no mês para desempenhar nossas atividades na assessoria. E aí vamos construir essa planilha junto. Essa planilha eu vou deixar disponibilizado para vocês depois e o objetivo é você imputar alguns fatores aqui, colocar o seu patamar atual e saber qual a melhor estratégia para seguir em frente. Então, vocês podem ver aqui, deixa eu tirar aqui para não prejudicar a visão, em que a gente tem quantidade de novos clientes, né? Então os meses, aqui eu coloquei uma projeção de 4 anos, vamos pegar um assessor que está começando do zero. Vamos pensar que o assessor ele vai captar 4 contas todos os meses. E aqui, 4 contas é, de fato, acho que o mínimo que a gente tem que buscar, independente do seu momento de profissão. Então você vai tendo aqui a progressão da quantidade de contas. Captação líquida, mês. Vamos pensar que um assessor com começo de profissão, ele capta no seu primeiro ano 1 milhão por mês, depois ele sobe isso para 1,5 milhão, para 15 milhões. Depois a gente sobe aí no terceiro ano, nós estamos falando aí já de 2 milhões por mês. Vamos pensar aqui que no 4º ano esse assessor está captando na média 2,5 milhões por mês. Então esse assessor em 4 anos, ele vai ter uma carteira de 84 milhões reais de recursos sobre a sua assessoria. Quando a gente olha o ticket médio, e aqui eu fiz uma divisão simples, né? Óbvio que você não vai abrir 4 clientes de 250 mil, mas vamos pensar que você abriu 4 clientes, né, de 200 mil agora no começo, mas no mês que vem eles vão fazer aporte, então eu estou pegando o ticket médio da carteira como um todo. E você pode ver que esse ticket médio ele vai aumentando com o passar do tempo, né? Afinal, né, você tem, dentro dessa captação líquida aqui que eu coloquei, tanto recursos vindo de novos clientes, mas também de clientes que vão mandando aportes todos os meses. E aí que a gente chega no desenho do gráfico aqui. Bom, quantidade de horas no mês. Então, um assessor que está começando hoje, ele vai gastar 160 horas nas atividades Hunter de prospecção. No seu segundo mês, 151 horas, porque 9 ele já vai gastar nas atividades Farm. Vai chegar um momento em que ele vai precisar trabalhar, 24 horas não vai dar para ele trabalhar e atender quantidade de clientes. E dentro dos parâmetros estabelecidos ali
na planilha anterior, a gente vai ter que com 72 clientes, o assessor ele não consegue mais colocar nenhuma hora de prospecção para novos clientes. Só que pensa esse assessor que ele está apenas com 20 milhões de carteira. Gente, essa é a realidade da maioria dos assessores na profissão. Então o que a gente tem que fazer nesse momento? E eu já vou falar, né? Não é com 72 clientes que você vai ficar com poucas horas para fazer Hunter. Eu te falo que quando você chegar aqui já em 60 clientes, a chance de você começar a dar um mau atendimento para o seu cliente já começa a ser grande, porque você não vai querer deixar de captar, e você está naquele momento que você já pegou como funciona o negócio, já está começando a captar mais, e você não vai querer. Se você vai utilizar mais do que 30 horas para as atividades Hunter, o que vai acontecer? Você vai utilizar menos horas no farm e seus clientes vão ficar mal atendidos. Então, vamos pensar que quando a gente chegar aqui com 60 clientes, o que eu faria? Vamos voltar e passar 20 clientes para outros assessores. Então, nós vamos abrir mais tempo para a gente voltar e continuar fazendo a prospecção. Importante, sem fazer com que o cliente seja penalizado no atendimento. E aí a gente vai ganhar uma folga, só que dali poucos meses a gente volta com 60 clientes. Só que agora nós estamos com 60 clientes e 24 milhões. Vamos fazer de novo esse exercício. E vamos fazendo isso ao longo do tempo aqui no decorrer dos anos. Vocês podem ver, vamos fazer isso daqui ó, manualmente, até a gente chegar no final dos 4 anos. Então, pensando aqui, você chegar numa carteira de 84 milhões com 52 clientes. E o detalhe é que o seu gráfico, se você traçar um gráfico de toda a sua vida como assessor, ele tem que parecer com algo assim, onde você começa a lotar a quantidade de clientes, você vai, transfere clientes para outros assessores e volta a fazer essa progressão. Apesar de você estar em número de horas, né, voltando né, alguns passos atrás, a sua carteira não para de crescer. E aqui que é a chave do negócio. Você fazendo esses movimentos várias vezes, você vai conseguir que seus clientes fiquem cada vez mais satisfeitos, você vai conseguir mais recomendações e você vai conseguir refinar sua carteira da melhor maneira. Então, esse é o segredo. E aí pense, você assessor, se você quer fazer isso até chegar a 150 milhões, 200 milhões de carteira, 1 bilhão de carteira, igual existem assessores, você não vai conseguir fazer isso só atendendo cliente de 200, 300, 400 mil. E também não adianta você querer esperar achar os clientes de 5 milhões para atender. Você tem que abrir contas. Óbvio que no patamar mínimo, eu não gosto de abrir hoje, no patamar que eu estou, contas aí, clientes que têm potencial menos de 500 mil, mas espere, não tenha ansiedade. Cada um no seu momento de carreira. Se vai reunir hoje, você está começando com um cliente de 100 mil reais, eu não vou falar igual alguns treinadores de assessores falam, não abra esse cliente. É importante para você no começo. Esse cara, ele vai te deixar negócio em cross-sell, ele vai ser importante para você no começo, para você ir aprendendo. E óbvio que você não estou falando aqui de errar, né, penalizando o cliente, mas para você ir pegando jeito na profissão. Então você precisa desses clientes no começo, mas fazer essas distribuições que eu mostrei aqui para vocês, sem dúvida, é a chave. E eu vejo muitos assessores esperando chegar lá com 80, 90, 110 clientes para começar a fazer isso. Quanto antes você começar a fazer, mais você se adapta nesse tipo de processo e você vai ajustando as pontas. Rafael, e o que eu faço com os meus clientes? Porque eu tenho medo do mau atendimento. Vou dar uma dica que eu faço e depois a gente pode fazer um outro vídeo só para falar disso. Sempre quando você passar um cliente para outro assessor, faça uma transição gradual. Então, primeiro, você cria um grupo e fala que um assessor vai te ajudar no operacional. No mês seguinte, marca uma reunião, leva esse assessor que já está lá no grupo, o cliente conhece ele. Na próxima reunião, quem vai começar a mandar os relatórios, tudo já vai ser esse outro assessor. No fim, em menos de 60 dias, você já conseguiu fazer essa transição por inteiro. O cliente não vai se sentir rebaixado e você vai fazer com que o outro assessor aprenda o seu jeito de trabalhar, que isso é o mais importante também. Tá certo? Bom, espero que vocês tenham gostado. Curte, me segue lá no Instagram também, @rafa.a.o e mandem sugestões de outros vídeos que vocês gostariam de ver por aqui também. Tá certo? Um grande abraço aí para vocês, assessores, e vamos lá, resultados de verdade a gente só conquista estando no front.